Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 30 e hoje a gente vai falar sobre o que aprendemos com Bezerra de Menezes. Quem foi esse médico, essa personalidade tão importante para o espiritismo? Vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos agradecer aos nossos apoiadores, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também lá no Instagram, @Espiritismo Simples. Bem, e se você já acompanha um pouquinho do nosso podcast, sabe que toda vez que a gente completa uma dezena de episódios, então, episódio 10, 20, 30, a gente faz um episódio especial sobre alguma personalidade importante, que seja do espiritismo ou que seja da vida de uma forma geral, que pode nos trazer alguns ensinamentos. E hoje chegou a vez a gente falar sobre Bezerra de Menezes. Quem foi Bezerra de Menezes? Quais os aprendizados que a gente pode tirar da sua passagem aqui com a gente na Terra? Então vamos lá. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ou simplesmente Bezerra de Menezes, nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará, em 29 de agosto de 1831 e desencarnou em 11 de abril de 1900, na cidade do Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes foi um médico, foi um militar, escritor, jornalista, político e um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil. Para alguns ele recebe o título de médico dos pobres e até mesmo como o Kardec brasileiro. Mas vamos lá em si, o que a gente aprende com Bezerra? O ponto essencial e básico para a gente compreender quem foi essa pessoa, Bezerra de Menezes então era um médico muito bom, que abria mão do dinheiro para atender por caridade muitas vezes, né? E tem uma frase, um textinho curto, que é bem marcante, que acaba resumindo muito bem o que ele pensava sobre a medicina, sobre a prática do médico, né? E ela é assim: o médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende, por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro. O que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta de que procure outro, esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros os gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. E o que a gente aprende com esse pensamento, com essa forma de que Bezerra de Menezes pensava sobre a medicina? Todo o trabalho da medicina, claro, não tenha dúvidas, ele é digno, né? O médico estuda por muitos anos e ele, claro, ele tem que ser recompensado por isso, por essa dedicação, tanto aos estudos quanto às pessoas de uma forma geral. Mas ele tinha em sua essência essa questão de que o médico tem que estar sempre pronto para poder atender e sempre também com bom senso. Então, em situações de que a pessoa que não poderia pagar a receita, em situações de que, eu tenho visitas em casa, está tarde, o lugar que eu vou atender é muito longe, está muito distante, para Bezerra de Menezes, essas são justificativas que não valem para o trabalho de médico. Ele é até um pouco firme, dizendo que esse tipo de ação são praticadas por pessoas que são, na verdade, negociantes da medicina, que acabam trabalhando para recolher capital e juros os gastos da formatura. Porque para Bezerra de Menezes, a essência do trabalho da medicina é um trabalho de caridade, é um trabalho de dedicação ao próximo, Então, mesmo que às vezes em algumas situações você vai acabar cobrando, naquele período, da forma como ele pensava, você não deveria abrir mão de que estar pronto o tempo todo para fazer esse seu trabalho. Como eu falei lá na parte da introdução, ele nasceu no Ceará, mas ele muda-se logo cedo para o Rio de Janeiro para que possa fazer os seus estudos de medicina. E quando ele vai para o Rio de Janeiro estudar medicina, acontece uma cena bem curiosa, que é retomada no filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. É um filme nacional. Assim como quase todo estudante, quase todo universitário,
Bezerra de Menezes também passou por alguns apertos, alguns apuros financeiros, né? Então, assim que ele chega no Rio de Janeiro, ele sofre um pouco com essa questão financeira e uma forma que ele até conseguiu encontrar mais adiante para que pagasse os seus estudos e a própria sobrevivência numa nova cidade sozinho, estava na questão de dar aulas particulares. Ele sempre foi muito inteligente, aprendeu latim muito cedo, ainda quando criança, substituía até mesmo o professor nas aulas, quando às vezes o professor tinha que faltar ou tinha algum compromisso. Ele era um rapaz, né, um garoto muito esforçado, mas também naturalmente muito inteligente. E aí, retomando esse episódio no Rio de Janeiro, em determinada situação ele se vê sem dinheiro, tendo que pagar a pensão que ele estava hospedado, e aí aparece na porta, bate a porta de sua casa, lá da sua hospedaria, um estudante que pede aulas de matemática. Acaba descobrindo que Bezerra de Menezes tinha conhecimento sobre matemática e pede que ele possa auxiliar com aulas particulares. Bezerra de Menezes fala que sim, tinha conhecimento, mas que precisaria de uma semana de estudo, porque já fazia um tempo que não estudava matemática e não se sentia pronto ainda para poder ajudar esse jovem. O estudante fala que para ele não tem problema, mas que ele aceite o valor financeiro para que já garanta essas aulas. E Bezerra de Menezes recusa logo de cara. Ele fala: não, deixa eu me preparar assim que a gente começar os estudos e aí sim você me paga. E o estudante insiste, ele fala que esse valor era de uma mesada que ele recebe do pai e que fazia questão de entregar esse valor para o Bezerra de Menezes naquele mesmo momento, alegando que se ele ficasse com esse dinheiro iria gastar com futilidades. Bezerra de Menezes pondera muito, mas ele acaba aceitando porque ele observa a situação financeira que ele estava passando, um certo aperto na nova cidade. E assim ficou combinado. Depois de uma semana, esse estudante então apareceria para as novas aulas de matemática. A questão é que esse estudante nunca mais apareceu. E aí cria espaço para o nosso pensamento, né? O que havia por trás desse homem, né? Que acaba recebendo um valor desse e estava precisando de ajuda naquele momento, né? Então, pode ser sim uma ajuda da espiritualidade, porque que via nesse trabalhador que ele executava uma obra muito importante para também outras pessoas, sabia do valor dele, então acaba sendo ajudado. Em outro episódio, quando Bezerra de Menezes adota o espiritismo como filosofia e religião própria, a sua família acaba o negando, dizendo que ele estava adotando a religião do Satanás e que não compactuava mais com os valores do Cristo, né? E qual a lição que a gente acaba aprendendo depois com tudo isso? Que Bezerra, claro, fica chateado com sua família, especialmente com seu irmão, que escreve uma carta com esses dizeres para ele, mas ele não revida, né? Ele acaba escrevendo uma carta até justificando um pouco os pontos de que ele acredita mais agora no espiritismo. Ele foi formado, claro, em família totalmente católica, como era muito comum naquele período. E nessa carta que ele traz como devolutiva para a família, ele justifica os pontos que ele acredita tanto no espiritismo, mas sem qualquer tipo de desrespeito com o catolicismo, que já era adotado pela família, né? Ele tenta apenas colocar o seu ponto de vista. Depois, ao final da carta, ele coloca: e nessas indas e vindas da nossa experiência, vamos ver depois de um período quem estaria nesse momento mais com a razão. E está aí a lição de Bezerra, né? A gente não precisa revidar com qualquer tipo de ato mais violento, que a gente não precisa exaltar, levantar mais a nossa voz para qualquer ato desse. A gente vai passar por dificuldades, todo mundo, em todas as religiões, acabam passando por um pouco de intolerância religiosa, né? Então, acho que a lição que Bezerra nos passa é que a gente não tente revidar. O próprio Cristo já dizia, né? Dê a outra face. Em mais um momento de perseguição sobre a questão do espiritismo, já com idade mais avançada, em um momento, em uma sessão de psicografia, acaba chegando um rapaz que tenta fazer ali um comentário, né? Ele pede oportunidade para fazer um comentário diretamente para o Dr. Bezerra de Menezes, e ele acaba colocando pontos muito a favor sobre o materialismo, em contraposição ao espiritismo, né? O espiritismo ele acredita em algo além da matéria, né? Então, de que a vida que a gente tem não é simplesmente essa que a gente vive hoje, de que a matéria já não nos basta, que existe algo maior por trás de tudo isso. Essa questão maior que existe por trás de tudo seria a nossa parte espiritual, seria Jesus Cristo, seria a forma como a gente acredita na espiritualidade, né? Então, não é somente a matéria que existe. E esse rapaz,
depois de levantar alguns pontos, desafia Bezerra de Menezes para um debate. Bezerra de Menezes, muito calmamente, aceita o debate, fala de que, claro, está disposto para que siga essa conversa, mas dá, com todo o respeito, né, com toda a classe de Bezerra de Menezes, ele dá uma aula sobre a questão do que seria aquilo que é além da matéria, né? E aqui eu vou deixar o trechinho do filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo. Acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que, enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com a esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto. Tá aí a aula praticamente que Bezerra de Menezes acaba dando não só para esse homem, mas para todos que também estavam ali ouvindo, para que a gente consiga acreditar que existe sim algo além, né, daquilo que a gente somente enxerga, né? A vida não é só isso, né? Já aproveito, já que tem aqui um trecho longo, né, do discurso de que Bezerra de Menezes traz no filme, deixo como recomendação que todos assistam o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Eu encontrei com facilidade lá no YouTube, achei bem bacana.
E agora, praticamente para encerrar o nosso podcast, vou contar uma história, né, um fato curioso, que para mim é o que mais me encanta em toda a história de Bezerra de Menezes, que é sobre a sua chegada no plano espiritual, logo após o seu desencarne, né? Essa questão, a sua chegada no plano espiritual, ela acaba sendo relatada no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, e ela acaba sendo depois comentada por Divaldo Franco no programa Transição. A história conta que Bezerra de Menezes chega no plano espiritual para o seu despertar e é recebido por seus familiares e amigos, e especialmente por Celina, que é a mensageira da Mãe Santíssima. Celina acorda Bezerra de Menezes informando que ele agora já se encontra na vida maior, né, no plano espiritual, e convida para que ele se levante. Com a ajuda de Celina, Bezerra de Menezes é levado até a sacada do local onde ele estava em repouso. E lá da sacada, Bezerra vê com lágrimas nos olhos uma multidão que acenava para ele e gritava pelo seu nome, Bezerra de Menezes. Bezerra então fica um pouco até assustado, ele olha para Celina e pergunta: "Mas Celina, quem são esses? Eu não conheço ninguém." E Celina responde: "Esses são todos aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade." Olha que lição de vida, né, que a gente tem. Então, Bezerra de Menezes ajudou tanta gente que ele já não tinha mais noção da quantidade de pessoas que ele, de alguma forma, acabou auxiliando, tanto nas suas sessões espíritas, tanto com o seu trabalho de caridade. Bezerra de Menezes ele é a prova de que tudo que a gente faz volta para nós. Mas a gente sempre aprende essa lição no lado mais negativo, né? No sentido negativo. Tudo que você faz vai voltar para você. Mas também a gente tem o lado positivo. Se a gente acabar praticando bem, é claro que essa ação vai retornar para a gente também. Então, que a gente procure praticar o bem cada vez mais, porque vai retornar para a gente. Que a gente não também fique pensando num sentido de que... pensando a longo prazo, de ser recompensado o tempo todo. Não, que a gente pratique com caridade, né? Desprendido de qualquer interesse. Mas que a gente também tenha consciência da importância dessa prática, porque em algum momento ela há de retornar para nós. Bem, pessoal, esse foi o episódio de número 30, em que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre Bezerra de Menezes, né? O que a gente aprende com Bezerra de Menezes? Tantas coisas, tantas práticas da caridade, tantos pensamentos de que a gente tem que fazer o bem porque a gente sabe que vai voltar para nós. Então Bezerra de Menezes é esse exemplo que a gente tem em vida. Pelos relatos que a gente encontra em alguns livros, ele segue aí fazendo um trabalho brilhante no plano espiritual, sempre muito ligado ao nosso Brasil. E já com uma certa frequência ele acaba enviando mensagens que já foram psicografadas por Chico Xavier e até Divaldo Franco. Que a gente siga firme em nossa caminhada diária, e se a gente conseguir ser um pouquinho, um dedinho do que foi Bezerra de Menezes, né, no seu exemplo de prática de caridade, do amor ao próximo, a gente já vai estar aí com bons créditos para seguirmos adiante. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.